Aqui é o Luiz Brites e hoje eu vou contar como que eu fiz, passos que eu usei para aprender a falar inglês. Hoje eu consigo entender que o fato de eu falar inglês, comunicar numa língua que não é a minha, está muito relacionado à minha pré-adolescência e à minha adolescência. E eu não estou falando aqui que eu comecei a estudar naquela época, não. Está relacionado ao que o meu pai fazia, o que o meu pai entendia como sendo férias. E o que ele fazia? Ele pegava a família inteira e colocava dentro do Opala. E o que meu pai colocava pra gente escutar? Música sertaneja. Música sertaneja raiz. Milionário e José Rico. Tonico e Tinoco, sei lá como é que chama. O trio Parada Dura. Lógico, meu pai trabalhava bastante e ele gostaria de ter momentos de relaxamento. O que ele fazia? Ia pescar e colocava música sertaneja. Meu pai fazendo o melhor dele, fazendo aquilo que fazia sentido para ele. Eu, como todo adolescente da época, o que eu queria fazer? Eu queria ficar com meus amigos. Mas no contrário, eu era forçado a entrar num carro em Santo André em julho e aparecer num outro lugar 10 horas depois e durante todas essas 10 horas escutando música sertaneja. Fui desenvolvendo uma sensação de raiva em relação à música sertaneja e a viagens longas de carro. Então, o que aconteceu? A primeira coisa que eu pude fazer foi conseguir um Walkman. Pra quê? Pra não escutar música sertaneja. Eu gostava muito de Pink Floyd. E por que eu gostava de Pink Floyd? Porque era diferente do que o meu pai fazia. Um dia a gente estava lá na casa, meu pai comprou uma casinha lá no Mato Grosso, e a gente estava lá na casa dele, eu peguei a minha fitinha cassete e coloquei no rádio da sala. E eu estava escutando. E meu pai falou que ele queria escutar música sertaneja. E eu falei, não, eu quero escutar Pink Floyd. Aí o que meu pai fez? E por que eu aprendi a falar inglês? Ele falou, mas você nem entende o que eles estão falando. Nesse momento, eu fui e comecei a estudar muito inglês, porque eu queria provar para ele que eu sabia. Chegou um determinado momento na minha escola que eu ia mal nas aulas de inglês e que não tirava uma boa nota. Acho que eu até fiquei de recuperação de inglês, porque inclusive eu fiz colegial de tradutor e intérprete. Olha como esse movimento de querer provar para o meu pai, ele trouxe muitas coisas na minha vida. E aí eu comecei a estudar cada vez mais. E quando meus amigos falavam que eu não sabia falar inglês, o que eu fazia? Eu ficava com muita raiva deles. Sabe por que eu ficava com raiva deles? Porque era só uma projeção da raiva que eu senti do meu pai quando ele falou que eu não entendia o que eles falavam. E é por isso que a gente fala que todo relacionamento que a gente tem no mundo exterior é um reflexo do relacionamento que a gente tem com o nosso pai e com a nossa mãe. Né, Osho? Você está entendendo como que o movimento e como é conseguir olhar com amor para a raiva que meu pai causou? Não foi uma raiva em si, foi apenas um movimento de expansão da minha vida para eu buscar algo que é importante para mim hoje. Não foi fácil, não foi uma coisa que eu acordei o outro dia falando inglês. Eu estudei muito. Por quê? Era o que eu sentia pelo meu pai que me deu força para eu começar a estudar. Graças ao movimento do meu pai, isso é muito forte para mim, porque minha vida, ela tomou esse caminho que ela tomou e tá tudo certo, graças a Deus ela foi assim, graças a esse dia que meu pai estava em casa e falou que eu não entendia o que ele estava falando, o que as músicas estavam falando. Então, esse é o movimento das constelações, é honrar tudo que aconteceu. O Bert Hellinger explica que essa sensação de raiva que a gente sente dos pais quando a gente é adolescente é o movimento da nossa alma. É um movimento necessário que o universo, que Deus possibilita de um pseudo-afastamento para que a gente possa ir atrás e ter força para conquistar as coisas da nossa vida. Então, graças ao meu pai, que eu estou aqui hoje morando na França, me comunicando em inglês. Graças ao meu pai, eu tenho emprego. E o meu pai pagou intercâmbio sim, mas eu lembro muito bem que ele não queria muito, porque era um dinheiro, era uma boa grana, assim, né? E a minha mãe insistia. Então,
A força do meu pai de me colocar em movimento para tomar uma ação fez eu aprender inglês. E a persistência do amor da minha mãe em lutar, e eu lembro que ela sempre ficava falando pro meu pai, vamos fazer ele ir pro intercâmbio, vamos economizar um pouco. Foi a mesma energia que eu aprendi com ela de ter persistência e me manter estudando. Então, quer saber o segredo para você aprender inglês e aprender qualquer coisa na sua vida? Olha pro seu pai e pra sua mãe. Seu pai e sua mãe são a fonte de todo o conhecimento e de toda a sabedoria que existe para você. Gratidão. E lembra de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Tem muito mais conteúdo por aí.